Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil, bom dia para você conectado além das fronteiras no MandaCast, hoje com a presença do pastor Ricardo Andrade. Bom dia, pastor Ricardo. Bom dia, pastor Wander, bom dia, amigos. Uma grande alegria poder estar junto com vocês aqui mais uma vez, compartilhar contigo, Wander, desse tempo especial aqui. É sempre bom recebê-lo para a gente ter a instrução, a informação e o bate-papo entre amigos. Prazer é sempre meu e estou aqui para compartilhar. Ah, que bom. Bom dia, pastor Paulo, como vai o senhor? Bom dia, pastor Vanderlei, pastor Ricardo. Estou bem, graças a Deus, está abençoado. Ah, que bom. Hoje nós vamos bater um papo sobre um assunto meio complicado. Meu Deus. Mas que é presente na igreja. Eu acho que não só numa igreja local denominacional, mas de uma forma meio geral e abrangente. Hoje nós vamos tratar aqui sobre aquilo que alguns chamam de fuxico, babado, mexerico. Meu Deus do céu. Bisbilhotice, intriga, futrica. Você já ouviu falar dessa palavra futrica? Não, só a primeira vez agora. Hoje nós vamos falar sobre a fofoca e os seus prejuízos e as suas consequências. Isso é um mal comum, não só dentro da igreja, fora da igreja também, mas infelizmente algumas denominações chegam até sucumbir
diante de informações ou de uma fofoca alheia. Exatamente, não. Causa um transtorno muito grande, né? Porque está envolvendo diretamente, na maioria das vezes, dentro do nosso ser evangélico, a honra das pessoas, né? Uma fofoca geralmente vai atacar a honra de alguém e por isso que ela é tão maléfica, né? Ela causa tantos malefícios por conta disso. E a fofoca, ela tem tentado se modernizar, chamando nas redes sociais de fake news. Exatamente. É fake news, né? Então, olha só que interessante o que diz um site específico aqui, dizendo assim: fofoca é um ato de falar mal de alguém ou de divulgar informações sobre a vida de outra pessoa sem seu consentimento. As características da fofoca: falar sobre alguém quando não está presente, contar algo com a intenção de causar intrigas, divulgar fatos da vida de outras pessoas sem o consentimento delas, fazer afirmações não baseadas em fatos concretos, especulação em relação à vida alheia, afirmação ou imputação baseada em suposições, boato, especulação, cochicho ou comentário em segredo sobre alguém. Tudo isso é muito crônico e tem que ser tratado. Com certeza. Eu acredito que existam até pessoas que elas precisam ser curadas nessa área. Com certeza. Também acredito muito nisso. E a fofoca, geralmente, ela nasce, às vezes, né? Ela nasce de uma coisinha pequena que alguém conta para alguém, que aí já aumenta um pouquinho, vai aumentando um pouquinho, até virar uma coisa estrondosa, né? E fazer muito mal por isso. A fofoca é pecado? Fofoca é pecado. Porque, primeiro, ela não tem uma fonte, como é que fala? Confiável. Uhum. Segundo, por se tratar da vida alheia, né? A Bíblia te diz várias vezes para você confrontar o seu irmão, dizer coisas para a pessoa que está praticando, buscando a mudança dela, buscando a transformação dessa pessoa. Mas a Bíblia nunca diz para você ficar contando a história de outro, por mais que seja fato, você ficar levando para um, levando para outro. A Bíblia nunca aconselhou isso, muito pelo contrário, né? A Bíblia fala que sem fermento, é verdade. Se não tiver fermento, a coisa não vai para frente. Então, muitas vezes o fermento é o quê? A fofoca, é a conversa de canto. Sobre essa questão de intriga ou leva e diz que me disse, Provérbios, se eu não me engano, agora me deu um branco, Paulo pode me ajudar, por favor, que diz que não havendo maldizente, cessa a intriga, alguma coisa nesse sentido, e sem lenha o fogo se apaga. Exatamente. Então, quando você não põe lenha em assuntos que não sabe, você vai evitar, por vezes, né, que isso venha a trazer prejuízos, porque são prejuízos em várias áreas, prejuízos na igreja, prejuízo na vida pessoal, prejuízo na vida profissional, a pessoa que ela está sendo vítima, ou aquela que faz também, ela perde a credibilidade. Diz que me diz, de repente, é um preconceito que cria até você saber da verdade sobre a vida do outro. Exatamente. E essa pessoa, inocentemente, começa a perder a credibilidade, gera conflitos e isso pode levar, no aspecto profissional, até em demissões. Tem uma frase que fala o seguinte, Wander: quem fala de alguém para você, depois vai estar falando de você para alguém. Então, assim, e eu entendo muito assim, quando existe aquele negócio de você comentar algo, existe sei lá, aconteceu um fato, né? Você comentar com alguém para ouvir uma outra opinião, entender de um outro jeito. Agora, a fofoca, ela já vem de um coração maldoso. Exatamente. A fofoca, ela já tem uma intenção por detrás daquele ar de te atualizar de alguma coisa ou de saber alguma coisa sobre aquilo que você sabe. Ela já tem uma maldade envolvida nela, porque ela está sempre tratando de situações complicadas que um vai levando para o outro, nesse caráter mesmo, assim, de querer a destruição, de querer o mal. E geralmente ela não consegue fixar apenas uma pessoa. Por exemplo, um comentário que você vai fazer sobre alguma coisa com uma pessoa específica. Sim. Ou a pessoa que está com o coração já maldoso e fazendo a intriga e levando a fofoca, ela vai falar para um, vai falar para outro, vai falar para outro, vai falar para outro. Ela vai ser um telefone sem fio para muitas pessoas. Exatamente. Na sua opinião, a fofoca é um dos pecados que mais afeta a igreja?
Creio que sim. Como de verdade, assim, às vezes a gente não participa dessas coisas. Eu dificilmente estou participando dessas coisas, fico sabendo de alguma coisa, às vezes eu até corto esse tipo de conversa para não dar vazão. Não vejo acontecer tanto, mas tem. Mas sabe o que eu percebo quando eu vou conversar com alguém? Outro dia a gente foi tratar de uma situação, fomos eu e um outro irmão na casa de uma família, porque estava rolando uma fofoca. E a gente foi lá apaziguar o coração dessas pessoas. E chegando lá, a pessoa falou assim, não, porque tá todo mundo sabendo. Ixi. Aí eu peguei e falei assim, todo mundo quem? Todo mundo quem? Acho que o fofoqueiro ele não tem todo esse poder, mas que ele pensa que tem. Então a preocupação das pessoas, é claro, é que o nome dessas pessoas, dessas famílias, enfim, dos envolvidos em alguma situação, não saia por aí sendo alastrado, né? Como se fosse ou se não fosse, etc, etc. Mas o fofoqueiro também não tem todo esse poder. Ele está pecando e pensa que está disseminando para a igreja inteira. Mas graças a Deus, Wander, tem pessoas que quando chegam a elas as situações, elas estancam. É verdade. Elas paralisam. Exatamente. E graças a Deus... como você reage quando alguém chega, né? E graças a Deus também, porque tem pessoas que falam para o fofoqueiro que isso está errado. Porque ele confronta, né? Exatamente, porque ele vai falando, porque tem gente que, oh, meu Deus do céu, me conta mais. Nossa, o que aconteceu? Não sabia, não estou sabendo disso. Agora, se tem alguém que fala assim, irmão, você é fofoca. Exatamente. Isso aí não faz bem para a sua fé, nem para a igreja, nem para o corpo. Isso aí não é legal para o reino. Jesus nunca te ensinou a fazer isso. Essa pessoa também se sente, eu acho que na hora ali corrigida, exortada, enfim, tomou uma repreensão e começa a refletir. Agora, se é pecado, com toda certeza. O problema são as suposições, né? Não, eu acho. Mas você tem prova disso? Não, eu não tenho. Eu ouvi falar, pastor. Ouvi falar. Exatamente. Né? Mas quem foi que te falou? Não, eu não posso dizer. Aí ele sempre não quer concretizar aquilo que está baseado numa suposição. E isso é perigoso para a gente também, que está na liderança de algumas situações, porque quando a gente fica sabendo de algo, obrigatoriamente a gente tem que fazer algo. Não dá para a gente saber de uma coisa e deixar para lá. Geralmente a gente sabe de uma coisa, ou vai averiguar, tipo detetive, né? Ou você vai chamar a pessoa para saber, olha, eu ouvi falar isso. Só como fica chato pra gente, se a gente recebe uma fofoca, né? Olha, pastor, eu ouvi falar disso, mas de quem não posso falar. Aí você não pode morrer com aquela situação, ou você deixa ela passar, né? Ou você deixa ela passar, ou você começa a fazer essa investigação por fora, ou você aborda a pessoa, e aí você às vezes passa um carão, né? Porque, olha, eu ouvi falar e tal, tá tudo bem. Aí a pessoa, poxa, você tá... É uma fofoca, é uma mentira. Aí você que fica numa situação ruim. Exatamente, é verdade. Paulo, você quer falar alguma coisa sobre esse assunto tão relevante, verdadeiro, atual? Meu Deus. O pastor falou sobre Provérbios 26, 20. Fala sobre justamente isso que o senhor falou. Deixa eu pegar aqui. Sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda, né? Aí, ó, viu? Justamente, pastor, essa questão da fofoca, a verdade é que não há cristianismo na fofoca. Sim. Essa é a realidade. Verdade. Porque nós somos chamados a cuidar, a abençoar, a levar vida às outras pessoas. Então, quando nós, sem essa motivação de tentar realmente ajudar a pessoa, vai falar de alguém para outra pessoa, já é fofoca. Porque você não tem o porquê falar daquela situação se não for para cuidar. E normalmente quando você vai cuidar da pessoa, você vai falar com a pessoa, você não vai falar com o outro. Exatamente. Né? Então, naturalmente, nós precisamos tomar o cuidado sempre. Né? E não é nós, pastores, é nós, cristãos. É verdade. Claro. Todos nós precisamos tomar cuidado para não entrar nesse laço. Porque eu estava falando ontem com a igreja, normalmente... Vocês são pastores também, vocês podem me corrigir nessa suposição minha, né, do que eu tenho visto. Normalmente as pessoas que mais sofrem no seio da igreja são ou aqueles que ficam na fofoca, ou aqueles que não conseguem ter gratidão nos lábios, só tem lamúria. São as pessoas que a gente mais olha e mais vê sofrendo na vida, são esse tipo de pessoa.
ou aquele que só fofoca e aí fica falando de uma vida de um outro, não vive a própria vida, não consegue conquistar as suas próprias coisas, tem que falar do outro, tem que agir do outro. E aqueles que só tem lamúria, ai meu Deus, né, ó vida, ó céus, azar. E aí fica nas suas lamúrias para sempre e não consegue viver, não consegue conquistar, não consegue ir para frente. Então eu vejo que a fofoca é um atraso. Com certeza. É você querer viver uma situação que nem é sua e ficar preso naquilo. E o pior de tudo que vai amargurar a pessoa. Tanto aquele que está recebendo, porque, puxa vida, mas será que é isso? Às vezes incomoda e amargura, como a pessoa que está sendo vítima. Ela sabe que está sendo caluniada. Com certeza. Né? Então acaba gerando uma amargura. A Bíblia fala de um camarada, eu não sei se a pronúncia dela, o pastor Ricardo pode me ajudar, e o Paulo também, eu acho que é Doeg, que era um servo de Saul, que era fofoqueiro. Porque quando Davi ele foge lá para a região de Aimeleque, dos filisteus, Sim. A Bíblia fala que lá havia um servo de Saul. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 21, versículo 7. Você pode ler, Paulo? Você, por favor? Está fácil aí para você? Primeiro Samuel, capítulo de número 21, versículo 7. Só um minutinho, tô pegando aqui. Ok. 1 Samuel 21, 7. Acontece que ali estava naquele dia um dos servos de Saul, detido diante do Senhor, cujo nome era Doeg, o Edomita, o chefe dos pastores de Saul. Davi disse a Aimeleque: você tem aqui à mão uma lança ou uma espada? Eu não trouxe comigo nem a minha espada e nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu, a quem você matou no vale de Elá, está aqui, enrolada num pano atrás da estola sacerdotal. Se quiser levá-la, leve-a, porque não há outra aqui a não ser essa. Pastor, você me fala até onde, Segurei. É aquela questão que Davi está sem armas e os sacerdotes acabam dando a arma do templo, a espada de Golias, né, até os pães, aquela coisa toda. E Doeg está ali, e ele está vendo isso. E os sacerdotes estão ajudando a Davi. Quando Saul chega para questionar os sacerdotes, Doeg é dedo duro, X9. O capítulo 22, Paulo, versículo 9. Né? Então Doeg, o Edomita, quem também estava com os servos de Saul, disse: Eu vi o filho de Jessé chegar a Nob para falar com Aimeleque, filho de Aitube. A pedido dele, Aimeleque consultou o Senhor e também lhe deu mantimento e a espada de Golias, o filisteu. Então ele está dedurando Davi. Sim. E o pior de tudo isso, que quem assassina os sacerdotes, no versículo 18, Paulo, é o próprio Doeg. Então é um cara que trouxe destruição, ainda perseguição. Exatamente. E foram mortos os sacerdotes que eram homens de Deus, né, que estavam servindo. Não tentando espiritualizar o texto ou tentando criar uma alegoria em cima dele, mas buscando nesse inteirinho aí situações reais e resultados reais. O Doeg, ele fala de coisas que talvez não precisasse falar, mesmo sendo servo de Saul, que é a fofoca, né? Depois, no final das contas, há mortes, né? Se o crente tentar conectar essas duas coisas, ele vai perceber que sempre quando ele gera uma fofoca, no final está gerando a morte de alguém. É verdade. Quantas pessoas que deixaram de frequentar a igreja por causa de uma fofoca? Sim. Alguém falou do filho, falou do esposo, falou da esposa. Calúnia ou fato, porque nesse caso era fato. Eu vi Davi conversando e tal, mas são coisas que às vezes você precisa ver lá, são coisas que não precisam ser ditas, né? Nesse caso está mais pro lado do X9, né? Sim, do que da fofoca, mas são coisas que às vezes não precisa ser falado. E aí, no final das contas, era a morte. Eu já vi isso acontecer. Gente que teve nome caluniado e que depois não tinha mais coragem de ir ao templo e aí falou, olha, não dá mais para mim. Ou que o marido ficou super chateado porque falaram da esposa dele, não foi mais. E eram calúnias. Então, essas pessoas que estão envolvidas nessas coisas, elas estão gerando morte de outras pessoas. Sim. Morte espiritual, morte ministerial, enfim, uma série de fatos. Prejuízos na fofoca. Exatamente. Infelizmente. O versículo de número 18 que eu tinha dito, Paulo, para você encerrar a leitura, lá que ele está matando todo mundo, versículo 18, né? Esse microfone acho que não está aberto. Versículo 18. Então o rei disse a Doeg: volte-se, você
e mate os sacerdotes. Então Doeg, o edomita, se voltou e investiu contra os sacerdotes. Naquele dia ele matou 85 homens Meu Deus. que vestiam estola sacerdotal de linho. É o que o Senhor disse, vai existir mortes, vai existir perdas, prejuízos, quando a pessoa não tem um sentinela nos seus lábios. Na boca, exatamente. Lá no Rio a gente usa o termo fechecler, zíper, né? A gente tem que saber colocar um zíper. Temos que fazer aquilo que Provérbios o Paulo leu, não colocar lenha. Exatamente. Né? Para que não haja maldizente. E é tão bom saber que existem pessoas que têm o seu filtro no ouvido. Sim. E quando chega até ele é aquilo que o senhor falou. Bloqueia. Bloqueia, acabou. A pessoa que vem, ela fica até sem graça. Exatamente. Deixa eu te contar uma coisa. Não preciso. E aí ela passa a pensar que na próxima experiência que ela for tentar, talvez ela possa tomar esse bloqueio. Isso às vezes cerceia a pessoa, né? Fala, eu vou naquele outro rapaz, vai que ele me dá um bloco também, como é que eu vou ficar? Fica sem graça. E se a gente não tratar disso também, né, Wander? Infelizmente, né? A gente precisa ser tratado. A gente está no século... Poxa, a gente está numa situação tão avançada de igreja, né? E pensar que a gente ainda tem que ficar tratando de fofoca é complicado, né? É o mal que depois nós vamos ver sobre isso, que o próprio Tiago vai falar sobre a questão de dominar a língua. Sim. Depois nós vamos ler esse texto, Sim. Porque precisamos aprender a dominar a língua, né? Exatamente. E é só através da ajuda do fruto do Espírito Santo na vida da pessoa para ser curada disso que pode se tornar até um vício. Exatamente. Pessoa viciada. Tem alguns que ficaram rotulados como fofoqueiros. Né? Eu particularmente já frequentei algumas igrejas que aquela irmã é fofoqueira. Era muito difícil você saber que é a realidade, mas o rótulo que ficou nela, porque é leve e traz. Exatamente. E não só irmã, né? Irmãos também. Exatamente. A pergunta que não quer calar é quem fofoca mais, o homem ou a mulher? Eu não sei, depende do ambiente, né? Dizem, eu nem vou falar o ambiente profissional aqui, porque pode ter pessoa que não gosta, né? Mas tem ambientes profissionais que parece que proliferam muito mais. Você vai em determinado ambiente que você não sabe de nada, você sai de lá sabendo tudo. Exatamente. Porque é um diz que me disse. Tem um outro caso na Bíblia, Paulo e Ricardo, que o Senhor vem com uma sentença forte sobre a vida de Miriam e Arão, porque eles estão cochichando Exatamente. a respeito da mulher cuxita de Moisés. E o Senhor vem com sentença sobre ele. Sim. Né? Números capítulo 12, essa eu leio, Paulo. Versículo 1 diz assim: Miriam e Arão falaram contra Moisés. Estão falando contra o matrimônio de Moisés. Por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Olha só, eles estão agora rebelando, criando um fuxico entre eles dentro da tenda lá, falando. Deus está ouvindo isso e ainda estão questionando a autoridade de Moisés. Sim. Aí o versículo 3 diz: Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e Miriam: vocês três, dirija-se à tenda do encontro. Meu Deus. Exatamente. E os três foram até lá. Ele vai tratar, né? Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e pôs a porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer. A ele falo em sonhos. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo face a face claramente e não por enigmas com ele, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra meu servo Moisés? Deus está defendendo Moisés. Tomando a bronca, né? E a ira do Senhor se acendeu contra eles e se retirou. Quando a nuvem se afastou sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e eis que estava coberta de lepra.
Arão disse a Moisés: meu Senhor, não ponha sobre nós esse pecado, porque agimos de uma forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto, que, saindo do ventre da sua mãe, não tenha metade da sua carne já consumida. Moisés então clamou ao Senhor, dizendo: Deus, peço que a cures. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta. Assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Olha a consequência para um disse que me disse dentro da tenda. E olha como Deus leva a sério uma coisa que muitas vezes a gente... é só uma fofoca, é só uma conversinha, é só uma murmuração, né? É só um cochicho. E olha como Deus leva a sério. Né? Meteu lepra na mulher porque exatamente ela estava vivendo essa situação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, se eu não me engano, é Provérbios 6, não sei se você ia falar sobre esse texto, é um dos textos que fala das coisas que Deus odeia. Provérbios? Capítulo 6. Não vou falar. Eu não ia falar, mas pode falar. Se o Paulo quiser ler, por favor. Por favor, Paulinho, lê aí. As 7 coisas que Deus odeia. Provérbios capítulo 6. Versículo 16 diz: 6 coisas o Senhor Deus odeia e uma 7ª a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Ixi. Olha, Deus detesta. Olha esse grupo de situações e olha o que está no meio. A língua mentirosa. A língua mentirosa. Que é a fofoca. Né? Que é a pessoa que está causando, que é a última coisa que ele detesta aí, quem causa problema para o povo. Quem causa dissensão, quem causa diz que me diz, quem causa situações dessa. E o que eu disse, como a mentira ela tem sempre a intenção de ferir a moral, isso faz com que as pessoas fiquem revoltadíssimas. Revoltadíssimas. E aí está um perigo. E quem se levanta contra as pessoas? O próprio Deus. Uma coisa que Deus detesta, uma coisa que Deus acha horrível, uma coisa que é só o adultério, não. Isso também, mas a língua mentirosa também. Exatamente. A pessoa que fomenta a fofoca Você também. Você vê que Deus vai tratar. Exatamente. Isso para aquele que Deus não vítima, deixou para lá, né? Isso para aquele que é vítima também é uma segurança, saber que Deus é justiça nossa. Verdade. Porque às vezes dá vontade de chegar e vamos confrontar agora, porque a pessoa que é vítima, dependendo da situação e da personalidade dela, ela vai partir para cima. A pessoa dominada pelo Espírito Santo, ela sabe que Deus é a justiça dela. E se ela tem a consciência da tranquilidade, que ela não é exatamente aquilo que eles estão falando dela ou dele, ele sabe que Deus vai trazer justiça. É verdade, mas como é difícil também você ser caluniado e você ficar refém de uma calúnia. Exatamente, enfrentando, né, os olhares, enfrentando as situações. Eu acredito que, claro, você não deva fazer a justiça com suas próprias mãos. Mas é necessário também que aquele burburinho cesse, necessário que alguma postura seja tomada. Mesmo eu sabendo em Deus que está tudo bem, situações terão que ser movimentadas para cessar aquilo, né? Porque senão a pessoa continua falando e aí chega aos ouvidos de todo mundo, fica aquele checkmate. Tem aquela história antiga, Wander, que fala que um rapaz endemoniado, ele estava endemoniado e veio um presbítero expulsar o demônio, né? Repreender a ação diabólica na vida daquele rapaz. E o demônio olha para ele e fala assim, você fuma cigarro. Ixi. Aí os irmãos saem da sala e começam a falar, rapaz, o presbítero lá foi expulsar o demônio, mas falou que lá cigarro e tal, até que chega no pastor, né? Aí, pastor, você não sabe o que aconteceu, o irmão foi expulsado do demônio lá e... Acreditaram no pai da mentira. Exatamente, e aí, falaram que ele fuma cigarro, ele falou, peraí, tem um presbítero e tem o pai da mentira que é o diabo, em quem vocês estão acreditando? Ou seja, teve que cessar aquela conversa porque todo mundo estava achando que o presbítero fumava. Que coisa, hein? Exatamente, então a fofoca é exatamente isso, né? Ela vem para prejudicar, ela vem para falar mal e vem da mesma fonte que veio essa, né? Exato. A fofoca vem do pai da mentira. Paulo? Pastor, a grande questão aí é que mostra o fruto, na verdade, né? A fofoca não é o fruto em si. É o que está dentro do coração da pessoa que é o fruto, né? Então nós precisamos sempre entender que... o Johnny, muito sabe, uma vez falou, num erro, numa falha minha, num pecado meu,
Um dia ele olhou para mim e falou assim, pô, Paulo, você pisou na bola. E você confessou, ele falou, você cortou a árvore do pecado. Só que há um problema maior, há uma raiz aí. E se você não for até o fundo, até essa raiz, essa árvore vai crescer novamente. Verdade. E a fofoca nada mais é levada ou por inveja, ou por um desejo de alguma coisa. É a inveja, levado por aquela inveja que você tem daquela pessoa, né? Um desejo que você tem pela vida. Ela vive uma coisa que você não vive, e você vai lá e fofoca daquilo que você gostaria de viver. Exatamente. Então, aí é um problema. Jesus, ele falando dos fariseus, lá em Mateus 12, versículo 33, ele diz: torne a árvore boa e o seu fruto será bom, ou torne a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Aí ele diz: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira do bom tesouro boas coisas, mas a pessoa má do mau tesouro tira mais coisas más. Aí ele fala assim: digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. É uma prestação de contas no juízo final. Há uma prestação, mas o que eu queria dar ênfase aqui é que se a pessoa tá fofocando, é que o interior dela tá ruim. Exatamente. Na verdade, ela está sendo filha do diabo, porque ela está falando mentira. E como o pastor Ricardo falou, João 8, eu não lembro agora, que ele é o pai da mentira. João 8,47, é isso? Eu não lembro agora. Mas Jesus relata que o diabo é o pai da mentira. É como você falou lá do pastor. Vocês estão acreditando no pai da mentira ou estão acreditando no presbítero? Mas digo também, pastor, daqueles que fofocam verdade. Sim. Exatamente. Fofocam verdade, porque tem a fofoca da mentira, mas também há a fofoca da verdade, que não leva à solução do problema. Tá só disseminando. Só disseminando um mal. Isso é verdade também. E aí que é o problema também. Porque tem pessoas que sim, fizeram coisas erradas, que precisam ser tratadas, e já até estão sendo tratadas. Né? Eu lembro aí, eu volto a falar do meu erro, da minha falha, daquilo que eu fiz no passado já há muito tempo já. Né? Não que eu não erre agora, mas dessa proporção não. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas do meu erro, eu lembro que eu já havia confessado ao pastor. Eu já estava me sentindo já um traste de pessoa. E pessoas estavam ainda a continuar a falar daquilo. Quer dizer, disseminando uma coisa que já estava sendo tratada. Sim, já estava sendo acompanhada. Não está ajudando solta em nada no processo de restauração, né? Nada. Então, aí eu vejo essa situação. De vez as pessoas falarem coisas boas, elas trazem aquilo que aconteceu mais ruim, pensando que está agregando em alguma coisa, não está agregando nada. São cultivadores de destruição, né? Essa que é a verdade. Vamos dar um exemplo muito latente. Eu não sei se ele está vivo ainda, mas o Jimmy Swaggart. Sim. Tudo bem que aconteceu, marcou, ficou. As pessoas não lembram pela restauração dele. Não. O cara caiu, tal, Exatamente. confessou publicamente em rede mundial, foi tratado, acompanhado, voltou para o ministério, continuou pregando a palavra. O pessoal não lembra essa fase. E quando se fala, puxa, mas você viu o James Swaggart? Puxa vida, por que é mais fácil falar daquilo que é prejuízo do que daquilo que é saldo, pastor? É difícil entender. Mas nós mesmos, a história de Davi é uma história gigantesca, maravilhosa, poderosa. Mas geralmente a gente prega a queda de Davi. Enfim, isso acontece com várias pessoas. A história de Jacó é uma história de restauração tremenda de Deus. Restauração da aliança que ele tinha com Abraão, restauração do lugar que ele volta para Canaã, um monte de coisa, mas a gente lembra do quê? A gente lembra da queda. Geralmente, outro dia eu estava pregando, eu falei sobre isso. Dificilmente o homem perdoa e esquece. Mas Deus sempre perdoa e esquece. Glória a Deus. Então acontece disso. A gente olha para o Jimmy Swaggart e esquece o que ele fez antes da queda, esquece o que ele fez depois da restauração e concentra naquilo. Infelizmente é o coração humano. Bem-aventurado é aquele que consegue
olhar para uma pessoa que cometeu um erro, Sim. foi restaurada e esquecer tudo aquilo Exatamente, completamente. é verdade. Essa pessoa tem uma mente e um coração como o coração de Deus. Glória a né? Deus. Tem um coração Puxa, bacana transformado. isso, né? Um atributo comunicável de Deus, que é o amor e perdão, misericórdia, Exatamente. e a pessoa consegue reproduzir. Só para colocar aqui, eu tinha dito o texto, né, que ele é o pai da mentira, e acertei mesmo, João 8,44. Eu fui aqui consultar. Então, João 8,44 fala que ele é o pai da mentira. Isso é muito perigoso, porque Satanás ele é ardiloso, e para ele criar uma situação, eu acho que eu já contei um testemunho, pode ser propício para esse momento. Eu passei um momento muito delicado, cresci na Igreja Batista, e na minha adolescência eu tive um momento muito delicado. E nesse momento delicado, eu confesso e confessei de situações que aconteceram na minha vida, mas foram tratados, foram confessados diante do Pai, mas também para a pessoa que me acompanhava, e foi tratado. E o fruto do arrependimento estava no dia a dia. E eu sempre gostei da área de libertação. E naquela época eu trabalhava e já ministrava com isso e tudo. E eu lembro que eu fui convidado, estava passando na rua, já era quase madrugada, e eu estava passando, um grupo de pessoas da minha antiga igreja fala: puxa, que bom que você está passando aqui, nós sabemos que você gosta de trabalhar nessa área de libertação, e aqui no quarto, aqui em cima, tem uma pessoa que está possuída pelo um espírito maligno, e a gente está lutando aqui a madrugada toda, você pode ir lá orar por ela? E assim, consciência tranquila, crendo no poder de Deus, falei: não, vamos lá então. Aí eu subi. E lá, inclusive, estava até meu tio, que é um pastor da Igreja Batista, e um grupo de pessoas em volta, e citando, lendo o Salmo 93, e a mulher amarrada 91. Na cama, com a cabeça meio erguida, e ela citando o Salmo 93, não, 91, esse mesmo, Salmo 91, e aquela coisa. Aí quando eu cheguei, que a irmã falou: o Vanderlei veio orar pela pessoa. A mulher possuída, que é o espírito maligno, o pai da mentira no corpo dela, levantou a cabeça, me olhou e disse: ele? Ah, rapaz. Aquela hora ele começou a falar a verdade, porque ele era o pai, ele é o pai da mentira, mas o que ele falou era a verdade, que eu tinha feito mesmo, e sabia. E eu fiquei meio desconcertado, fiquei assim, e eu vi que as pessoas olharam um para o outro. O meu tio, ele deu... Era quase fazendo assim, ó, que eu saísse, né? E me expôs. Sim. Diante de fatos que eram verdadeiros, não eram mentirosos. E na hora, aquilo me abateu, que eu resolvi recuar. Mas eu ouvi a voz do Espírito Santo falar ao meu coração, dizendo assim: eu te perdoei. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, sim o Espírito que é vida. Romanos 8, versículo 1. Na hora esse texto veio ao meu espírito. E eu entendi que eu estava perdoado. Eu não podia ser condenado. Eu tinha um justo juízo. O sangue de Jesus Cristo me purificou de todo pecado. Amém. E foi isso que eu falei para aquele espírito. Eu falei: ó, você disse tudo isso, mas falta você dizer uma coisa. Quando eu falei assim, o Espírito Santo me deu sabedoria. Eu acredito que aquele demônio, ou os demônios, viram alguma coisa em volta de mim, porque a mulher começou a gritar: não, tira ele daqui, eu não quero ouvir, eu não quero ouvir, eu não quero ouvir. E eu disse: você esqueceu de dizer que o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo pecado. Quando eu falei isso, ela deu um grito, aqueles gritos de pombagira, aquela coisa toda, e o Senhor me deu graça, porque não era sobre mim, sobre ele, a felicidade de orar pela vida daquela mulher, e ela ser liberta, e os espíritos imundos saírem. Mas foi uma estratégia. Agora, se eu recuo, ia ser uma fofoca só. Nossa, o filho da dona Nina foi lá orar pela pessoa e o diabo falou tudo. Exatamente. Né? Então, tem que ter discernimento e sabedoria, principalmente dentro desse contexto de batalha espiritual, para que não se gere uma fofoca. Exatamente. Sabendo também que Satanás, ele fala até, muitas vezes, verdades, mas com a intenção de destruir. E Jesus falou verdades com a intenção de construir. Exato. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, para que vocês encontrem um caminho para o céu. Mas sempre, mesmo quando Satanás disser a verdade, acerca de Jó, acerca de outras situações, ele tinha a intenção de destruir. O Jó só te adora porque você colocou uma cerca nele, então tá bom, vou tirar a cerca e vamos ver. Não era mentira, entre aspas, não a adoração de Jó, mas que havia uma cerca. A Bíblia diz, né? Havia uma sebe em volta da família de Jó que Deus tinha posto. Tira a cerca para ver. Aí Deus vai e tira. Acontece tudo aquilo e Jó, graças a Deus,
honra a Deus. Mas todas as vezes que a gente ouve, às vezes, uma situação como essa, que é verdade, mas a intenção dele é destruir. E a intenção de Deus é construir. Como devemos confrontar o fofoqueiro? Terceira carta de João, Paulo, o versículo 9 e 10, Paulo vai citar um homem, eu acho que é Diotrefes, o nome dele. E ele vai confrontar esse cara. E como nós devemos confrontar no dia a dia? Chegar junto, já trazer para a responsabilidade. Leia o texto, por favor, versículo 9 e 10 da terceira carta de João. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diotrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Imagina que cara. Meu Deus do céu. Paulo vai confrontar esse cara, né? Paulo, com certeza, ele já está em carta fazendo menção disso. E é um cara que está gerando calúnias. Como devemos tratar os caluniadores e fofoqueiros? Confrontar. Eu acredito, Wander, que existam fofoqueiros de raízes diferentes. Tem a pessoa que às vezes está dissimulando um assunto, mas ela não tem a maldade de desejar que aquele assunto cause dor, destruição, como a gente diz, morte no final. Ela está só propagando. Ouviu falar de alguém, ela vai perguntar para alguém se alguém já sabe, vai contar para uma outra pessoa. Essa pessoa tem que ser tratada em amor. Irmão, o que você está fazendo? Olha, é isso, é aquilo. A pessoa talvez não tenha o discernimento do que é, de até onde vai, onde pode chegar. É uma pessoa, entre aspas, inocente no meio daquela situação. E tem a pessoa que você percebe que o que ela faz, que é o Diotrefes, que é pela maldade. Não é uma situação só que ela está envolvida. Você viu esse cara? Ele não recebe os irmãos, ele não deixa que a carta apostólica chegue à igreja, ele é um cara problemático. Então, assim, esse tipo de pessoa que está envolvida já em uma série de outras situações, aí essa pessoa tem que ser chamada com um pouco mais de veemência. Já tem que ser uma repreensão e não uma orientação, Sim. não uma exortação, mas uma repreensão. Então, acho que a gente tem que, de repente, tentar medir, não as pessoas em si, mas o que está acontecendo. Que a pessoa ali que me disse, irmão, vem aqui, o que você falou isso para o pastor Wander? Falei, mas olha, é assim, assado, olha, toma cuidado com isso. Pastor, me perdoa, não era a minha intenção. E já aconteceu isso comigo. Daí eu cobrar pessoas, a pessoa fala, pelo amor de Deus, pastor, não era a minha intenção. É que eu fiquei sabendo, eu fui perguntar, e aí começou a disseminar algumas coisas. E o outro que você sabe que é pela maldade, para ver o circo pegar fogo, para ver a coisa ficar feia. Paulo? Pastor, é o que o pastor Ricardo acabou de falar, realmente, tem que medir, né? Tem que ver realmente até onde está indo essa situação. Se é algo natural, inerente da pessoa, se já está intrínseco nela, e aí precisa ser de uma forma mais corrigida na correção, né, na base da correção, ou se foi uma situação. Tem gente que está em 3, 4, 5 fofoca, né? Esse aqui é o problema. E essa pessoa, ela já virou, como você disse, ela já virou assintomático, né? Já virou, faz parte dela. Se tiver uma fofoca sobre qualquer coisa, ela vai querer participar, ela vai querer disseminar. Essa pessoa precisa ser repreendida. Justamente, existe esqueci o nome da que foge a palavra, mas aquele que é o pecador que é constante, né? Inveterado. Existe aquele que, né, falei nessa área, né? E aí ambos precisa ter uma orientação, só que é o que o pastor Ricardo falou. Há aquele que precisa de uma correção, de um puxão de orelha, fala, irmão, já é a terceira vez já, Sim. né? Você, né? Não é mais um tropeço, né? Aí é o que Paulo tá falando com esse rapaz, né? Eu vou aí, meu, tô chegando. E há aquele que você fala... João, né? Esse é 1 João. 1 João. Terceira João. Terceira, E há aquele que, poxa, pisou na bola. Aí você tem que chegar com calma, explicar para ele o que ele tá fazendo, que às vezes não tá percebendo. Né? Se a fofoca é tão prejudicial e causa tantos males, como pode um segmento gospel ter um site voltado especificamente para fofoca? Isso é lícito? Sabe o que eu penso, Wander? É por conta do nosso coração que essas coisas acontecem. Porque geralmente o ser humano, ele gosta da vida alheia, ele gosta de saber o que está acontecendo, ele gosta de saber, tal pessoa caiu. Pra gente, de verdade assim, pra gente,
o sentimento que deveria ser o sentimento sincero, verdadeiro, é o seguinte: vamos supor, o servo de Deus caiu. O exemplo que a gente deu aqui de Jimmy Swaggart, caiu. Devia bater uma tristeza em todo mundo. A gente devia ficar meio triste. Não é questão de denominacional, um servo de Deus que cedeu ao pecado, que caiu e etc. Mas as pessoas gostam de saber. Tá aqui no Brasil, ou o Jimmy Swaggart caiu, aí ela vai lá, ela quer ler a notícia, depois ela vai contar para outra pessoa, vai contar para outra pessoa. Então é o coração. Por que existe um site como esse? Por que existe uma página como essa? Por que existem pessoas que ficam só averiguando situações e disseminando essa informação? Porque tem gente que gosta de receber isso pro seu coração. Mesmo sabendo assim que isso deveria causar, na verdade, uma vergonha para ela, uma vergonha para nós. Um pastor que caiu em pecado, isso devia ser pra gente assim, sinônimo de tristeza. Falar, caraca, não queria nem saber disso. Eu queria que ele fosse tratado, talvez, é claro, tem as questões de exposição, tem as questões de tratamento público, etc, que a gente não vai entrar nisso aqui agora, mas eu queria que ele fosse tratado, restaurado, e talvez na restauração saísse uma nota lá: o Jimmy Swaggart caiu, mas foi tratado, foi restaurado e hoje está abençoado e voltou a servir o ministério. Mas é o coração das pessoas. Desculpa te cortar. Bem. É a mesma coisa que Jesus disse sobre o divórcio. É a dureza do coração de vocês. O problema não é o divórcio em si, é que o coração, não é as situações que envolvem o divórcio, mas é o coração de vocês. Por que tem essa página? Por que tem essas pessoas? Porque tem gente que o coração delas anseia por informações como essa. O sucesso dos realities, infelizmente, é porque as pessoas gostam da vida alheia. Exatamente. Então acaba tendo milhões de pessoas. Exatamente. Eu, particularmente, nunca assisti um reality. Nunca tive interesse. Vocês já? Eu já assisti alguns episódios. Que bonito. Faz tempo, tá? Eu não era convertido. Faz bastante tempo. Eu posso falar com tranquilidade. Eu não era convertido. Pastor, nesse assunto, se tem quem vende, é porque tem quem compra. Exatamente. É a realidade, triste e dura. Né? Por que não vende mais máquina de escrever? Porque ninguém compra mais. Compra um computador. Então, quer dizer, não tem mais procura. Então, se tem um site especializado nisso, é porque tem gente que vai atrás disso, né? É horrível, é terrível, né? Mas é a realidade. Desculpa, e a gente pensa às vezes, Paulinho, que as pessoas estão fazendo um serviço para o reino. Essa pessoa também pensa: eu estou fazendo um serviço para o reino. Por quê? Porque eu descobri uma situação de tal pessoa e expus para todo mundo. Eu não estou denominando, não conheço o modo como a pessoa trabalha, mas geralmente é isso, né? Descobre uma situação e expõe para todo mundo. Aí pensa: não, eu estou ajudando o reino, porque aquelas ovelhas não podem ser enganadas, aquelas pessoas não podem ser tratadas dessa maneira e etc. No fundo, está causando um desserviço para o reino. Porque se eu descobrir uma coisa de você, Wander, eu não vou chegar lá para todo mundo e sair falando, vou falar para você primeiro. Exatamente. Olha, Wander, descobri isso. Está acontecendo. E daí em diante, mediante, né, os posicionamentos, é que a gente vai ver, peraí, então o cara não está arrependido. Não posso deixar um cara não arrependido continuar exercendo. Aí você leva para as instâncias que têm que ser levadas. Uma outra coisa, sobre isso. Uma outra coisa é, cara, estou arrependido, estou quebrado. Paulo. Se quebrantar na hora, reconhecer e falar: não, vamos tratar disso então. Vamos tratar, porque eu estou vendo que você está com o coração quebrantado, vamos tratar. Não precisa levar isso aos quatro ventos, né? Sim. Tratar da situação. O irmão de Jesus, Tiago, quando escreveu a sua carta, lá no capítulo 3, o versículo de número 6, ele diz assim: ora, a língua é um fogo. É um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Então a língua ela tem que ser dominada, porque o texto aqui ele vai dar ênfase em dominar a língua. E ele chega a dizer que é um instrumento que muitos conseguem dominar, mas tem aqueles que não conseguem ter o domínio dela. Então, como posso dominar a minha língua, Paulo? Eu até vou ler, eu vou até continuar lendo aqui, que ele diz assim, pois todas as espécies de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É um mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela, bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só
boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Então, é um problema. É bonito, né? É bonito o desfecho que ele dá, né? Porque ele está olhando para uma realidade de cristãos. Ele está dizendo, irmãos, olha, eu nessa sua leitura, nessas últimas palavras de Tiago, consegui sentir aqui a tristeza que talvez ele estava tentando expressar quando escreveu esse versículo. Irmãos, olha, não devia ser assim. Não devia ser assim, vocês. A boca de vocês devia ser usada só para abençoar, para construir, não para destruir, não para fazer o mal. Ele chama de veneno mortal. Agora, o que eu gosto do texto é que ele dá uma margem para dizer, é possível dominar. Então, assim, tem que ter esforço, tem que ter dedicação, tem que ter vigilância, tem que ter uma série de situações que você precisa desenvolver, mas é possível você se calar mediante algo que você queria falar. É possível você não disseminar alguma coisa que você ouviu. E se a Bíblia está dizendo, está dando possibilidade, é porque se eu buscar, eu vou encontrar. É verdade. O Paulo não fala para a gente buscar com zelo os melhores dons? Porque se você buscar, você vai encontrar. Eu li um livro uma vez, eu só estou na dúvida do autor. Eu não sei se foi o pastor Wilson Tinonim, que ele fala sobre dom na língua e seus problemas, ou se foi no Dom de Línguas, do pastor Luciano Subirá. Que eles dizem que, eu não sei qual dos dois livros eu leio sobre isso, que Deus nos deu o dom de línguas estranhas, exatamente para que a gente se construa. E quanto mais eu passo um tempo orando e com atitudes pautada na palavra de Deus, procurando viver uma vida reta com o Senhor, o Espírito Santo vai dominando aquilo que eu não consigo dominar, que é a minha língua, porque é um instrumento vocal que está relacionado na língua e fala de dons de línguas, né? Então, dom de línguas, né? Então você está orando em línguas, você está cantando em línguas, você pode ficar sem fruto algumas vezes, se você não tiver interpretação, mas você está se construindo. Porque a Bíblia diz que você edifica a si mesmo. A si mesmo, exatamente. Então você está construindo. Construindo o quê? A sua vida com Deus. Exatamente. Então, eu acredito que pode ser uma ferramenta também para aprender a dominar a língua. Claro que não é só o dom de língua, porque tem gente que diz que fala em línguas, mas diz que fala muito mais das pessoas, que são fofoqueiros, né? E infelizmente. Mas com uma vida pautada na palavra de Deus, né? Vigiar, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Sim. Ouvir. Né? No entanto, quando Tiago vai começar esse capítulo, ele diz assim, meus irmãos, então sejam muitos de vocês mestres, sabemos que seremos julgados com mais rigor. Então, ele está falando sobre essa questão de refrear aqui, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Está falando que é a possibilidade de errarmos com os nossos lábios. A melhor coisa que tem é ouvir e tardinho falar. Há umas semanas atrás, a gente estava falando na Agenda Pacentais sobre ter conteúdo, né? Pessoas cheias de Deus, elas têm conteúdo. O seu conteúdo nunca vai ser a vida alheia, se você está cheio de Deus. Agora, se você está vazio de Deus, o seu conteúdo muitas vezes vai ser a vida alheia. Sim. Porque quando está cheio de Deus, você quer falar de Deus. E alguém traz uma situação, uma fofoca, alguma coisa, e você não, eu tenho uma preocupação com a minha vida. Quer falar do Senhor, das coisas de Deus, das coisas que Deus tem me edificado, das coisas que Deus tem feito na minha vida, das coisas que Deus tem feito na minha família. Enfim, você não quer falar da vida dos outros. Você está cheio de Deus, cheio do Espírito, e isso não te impede. Quantas coisas será que Paulo não sabia da vida alheia? Quantas coisas você encontra eles fazendo essa coisa? Você não encontra nem alguém corrigindo, nem alguém falando, nem alguém... E os apóstolos, enfim, um monte de liderança que a gente conhece, de gente abençoada que sabe de um monte de coisa, você não encontra essas pessoas falando. Agora você vai encontrar um monte de gente vazia de Deus, sempre envolvida numa fofoca, numa coisa, tal pessoa está sabendo, me contou, tal pessoa me falou, e isso é muito ruim. Eu, infelizmente, há um tempo atrás, eu me vi envolvido numa trama de fake news. Meu Deus. E ainda por cima levei o meu pastor. Meu Deus. Eu confesso, vocês nunca estiveram assim, de repente, puxa, fui levado por um Diz que me diz. Eu fui levado pelo Diz que me diz, porque saiu uma notícia em rede mundial, não foi só nacional, de um determinado líder que ele tinha falado com
Eu nem lembro o que agora. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Isso aí, Paulo. E numa ETL, na frente de todo mundo, eu passei essa mensagem para o pastor Joel. Poxa, depois, né, foi dito, né? Disseram que não era verdade. Mas eu me retratei. Sim. Eu fui lá publicamente no grupo, quando foi colocado, e eu pedi perdão. Mas em sua defesa, tiveram outros casos com esse mesmo personagem. O que a gente estava falando aqui, às vezes a pessoa deve ouvir tantas coisas que, no fundo, às vezes pode até ser uma situação como essa. É verdade. Eu pedi perdão e pedi perdão para os irmãos também que lá bem. Estavam. Né? Vocês me perdoaram? Mas o perigo, temos que filtrar. Né? Porque eu peguei e eu achei que era verdade. Né? Ainda tem algumas dúvidas. Exatamente. São tantas situações que ficam em dúvida. Tem algumas dúvidas, Paulo. Diga, amigão. Pastor, nessa situação aí, quem nunca errou atira a primeira pedra, né? É algo que por isso que a gente tem que ser constante em vigiar. Porque, naturalmente, o ser humano, a carne, ela é elevada por essas coisas. Nem a gente falou sobre essa situação do site que tem aí, e se tem é porque tem quem consuma. E se a gente não vigia, se a gente não tem os olhos, aí é o que o pastor Ricardo falou sobre o conteúdo, né? E é o que Jesus falou sobre a boca falar daquilo que está cheio o coração. Se nós não nos enchermos, não tivermos o cuidado de nos encher daquilo que é bom, daquilo que edifica, daquilo que vem da palavra de Deus, também cuidado com as pessoas às quais nós andamos. Isso é muito importante. Porque somos pessoas que influenciamos, sim, mas também somos influenciados. Então, naturalmente, se há uma pessoa no seu convívio que tem esse norte, essa situação de sempre falar mal dos outros, sempre trazer alguma coisa, se você não vigiar e você estiver nesse convívio, naturalmente, daqui a pouco você também está falando. Exatamente. E a situação muito delicada que gera no coração da pessoa que está ouvindo uma fofoca, e se ele não souber filtrar e conhecer a verdade, que ela muda o conceito que ela tem pela outra pessoa. Com certeza. Semblante muda. Com certeza. De repente você vê a pessoa te evitando, não querendo falar coisa. Aí você, puxa, mas o que nem sabe o que está acontecendo. Exatamente, mas o que houve? Aquela pessoa que antes era um anjo para ela passa a ser um demônio. Exatamente. Né? Porque isso é muito prejudicial. O evangelista Edson Teixeira, mandar até um abraço para ele se estiver nos assistindo. Ele comenta que ele foi sair uma vez, talvez podem já ouvir essa história da boca do Edson. Ele fala que ele saiu para andar de barco com alguns amigos, né? Só pessoas assim de ministério, foram sair para pescar. Aí falou que quando estava subindo no barco, vamos fazer um combinado aqui hoje, ele disse pro pessoal, vamos. A gente vai sair para pescar, mas ninguém pode falar da vida de ninguém. Vida alheia, né? De tô acontecendo essa coisa. Tudo bem? Não, tudo bem, tá? Ele falou que teve uma hora que ficou um silêncio, ninguém não tinha assunto, porque a gente muita gente tá acostumado, né? Ou você viu tal pessoa, ou você viu que tal fez, ou ficou sabendo daquela história. Falou assim, chegou uma hora que ficou um silêncio lá e tal. E, infelizmente, a gente também entrou meio que nesse... Tem pessoas que estão sempre perto de nós que estão sempre atualizando de alguém, né? Tá sabendo tal coisa, tá sabendo tal coisa. E isso também é ruim. A gente precisa ter atenção que Deus, ele condena a fofoca e o fofoqueiro. Exatamente. Ambos, né? Provérbios capítulo 16, versículo 28 vai dizer: o homem perverso provoca contendas e o difamador separa amigos íntimos. Há amizades que foram destruídas por causa das contendas, né? Com certeza, com certeza. Eu já vi, né? Não no contexto de igreja, mas no contexto geral da minha vida, grandes amigos separarem por coisas que não aconteceram. Mas só porque havia uma fofoca, essas pessoas não conseguirem mais conviver. Foi constatado, foi averiguado, não aconteceu, mas uma das partes pensou assim, não, mas só porque ele falou já não serve mais para ser meu amigo. Puxa vida. E aí cessaram-se amizades de longos anos, de longa data. Já vi igrejas se dividirem por causa de fofoca. E por disse que me disse, depois descobrirem que era fofoca, né? Aquela coisa toda, mas não quiseram voltar atrás e cada um caminhou para o seu lado. Uma igreja forte, 2 líderes fortes. Aí foi um disse que me disse, depois se encontraram, descobriram que não era nada daquilo, mas já era tarde demais. Então, a igreja já estava dividida. Então, e aí você acaba guardando um rancor, né? Talvez essa dupla aí, talvez não, mas um membro acaba guardando um rancor. Poxa, sabe o que acontece? Então, isso que é incrível, pastor, porque ainda que não seja verdade e foi fruto de fofoca, a pessoa que está envolvida disso, às vezes pode criar uma barreira
mesmo que ela saiba que não foi, mas a situação inflamou tanto, foi tão mortal o veneno, que elas eram tão juntas que, mesmo sabendo que não tem mais como. Você tem que ter uma maturidade cristã muito boa para você ser o alvo disso e depois voltar como se nada tivesse acontecido. Lembra que eu falei sobre Deus esquecer e deixar... É a mesma coisa. Você tem que... Se a pessoa fez uma coisa contra você e você descobre, e aí depois essa pessoa tenta se reaproximar e tal, para não ter nenhum tipo de rusga, nenhum tipo de marca, você tem que ter uma maturidade cristã muito, 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 muito boa. Porque senão você fica aquele, poxa, como é que eu vou deixar de novo entrar na minha casa? Faz isso, como é que eu vou tirar... E aí você vai encontrar, na verdade, assim, um monte de coisa, um monte de gente falando sobre isso, né? Eu perdoo, mas não sou besta. Eu perdoo, mas não quero mais proximidade. E talvez tenha razão em casos assim, separados. Agora, às vezes é o fruto do veneno que continua agindo, né? E por isso você não quer, por isso você rejeita. Às vezes ainda é o reflexo, né, daquela ação diabólica agindo na sua vida. É um prejuízo muito grande. Com certeza. Com certeza. Paulo, Tiago, capítulo 4, versículo 11, eu vou ler para você. Tiago diz assim: irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é observador da lei, mas juiz. O que você entende desse texto que Tiago está instruindo a igreja? A grande questão da fofoca, pastor, é que nunca só é contado o fato. Aconteceu isso. E pronto, acabou ali. É sempre levado a entender e pensar qual foi a intenção do coração dessa pessoa em fazer isso. Verdade. E nós não sondamos mente nem coração. Não somos Deus, não somos legislador, não temos a lei e não devemos colocar a lei como juiz. Nós, como o pastor João sempre bem diz, nós precisamos sim julgar os fatos. Aconteceu isso, então isso deve ser feito. Mas nós não podemos julgar a intenção, a motivação do coração das pessoas. E é isso que eu vejo, que aquele que fica falando mal, julgando, nesse julgar aqui, eu vejo que é julgando a intenção. Por que fez aquilo? Fez porque é ruim. Exatamente. Porque fez porque... Não, então se ele já fez isso é porque... Aí já fala, é porque, né, já tem passado, já, né, já... Então, quer dizer, eu não posso... Em outro texto, agora eu não vou lembrar em qual... Mas também, acho que é Paulo que escreve falando sobre também essa situação do julgar. Paulo também escreve falando que aquele que julga dessa forma aqui, já também está se condenando, porque também faz igual. Porque se não se colocar e julgar, já está tentando ser juiz da situação e está se caindo no erro, caindo na falha. Então está fazendo igual aquela pessoa que cometeu até um erro. Né? Então eu vejo que nós temos que tomar o cuidado justamente para não tentar legislar na onde nós não devemos colocar a mão. Quando Moisés escreve Levítico, no capítulo 19, versículo 16, Deus vai usá-lo através do Espírito Santo para dizer que ele está falando isso, que não deveria andar com mexeriqueiros. Levítico capítulo 19, versículo 16 diz assim: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, e não te porás contra o sangue do teu próximo, porque eu sou o Senhor. Fez a leitura correta. Não é como mexeriqueiro. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Muito grande. Para não sermos, de repente, portadores de mexericos. Exatamente. Provérbios... Quer falar, Paulo? Desculpa. Bom, pastor, 2 Timóteo 2, Paulo escrevendo a seu filho na fé Timóteo, ele fala: evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais para a impiedade. Então, com esse texto, pastor, eu entendo que nós temos que tomar cuidado a não caminharmos em direção à impiedade, porque o que vai levar esse falatório inútil, a fofoca, vai nos levar à ruína, vai nos levar à desgraça. Na continuidade fala assim: além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Olha só. Entre eles estão Himeneu e Fileto, Ixi. que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo até a fé de alguns. Então, quer dizer, a fofoca não leva a algo bom. A fofoca sempre, seja ela uma verdade, seja ela uma mentira, ela sempre vai levar à destruição, nunca à construção.
E posso só acrescentar uma coisinha, Paulinho, nessa tradução dessa leitura, nesse entendimento? Às vezes, Wander, a gente está tão envolvido com fofocas, eu entendo que aí também está falando um pouco de heresia e etc., mas envolvido em situações como essa, que às vezes o pastor fala algo do púlpito que não tem nada a ver com aquela situação, uma revelação que ele teve, enfim, alguma coisa que ele acrescentar na mensagem, mas como a sua cabeça só está pensando naquela situação, e olha, o pastor também está sabendo daquela situação, e às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, te prejudica até no seu entendimento bíblico, te prejudica até na forma como você está recebendo uma mensagem bíblica. Isso é muito perigoso. Eu já atendi pessoas que disseram assim, nossa, estava no culto, mas a palavra, o pastor, eu não concordo, não é bem assim, porque ele estava falando para mim, eu sei que era para mim o meu problema. Mas não era pregando coletivamente, Sim. A pessoa se achou alvo. Dentro dessa leitura, duas coisas valem a pena salientar também. A primeira é esse cuidado com o falatório, porque de repente, na forma que você diz, o fofoqueiro diz que você concordou. Aí ele vem falando, aí você... Já falei que o pastor também concordou comigo. Ou então ele está... Olha, Paulo, o Ricardo até disse que é verdade. E põe o nome de pessoas que não tem nada a ver, Exatamente. Dependendo daquilo que você está ouvindo e o que você vai dizer. E a segunda questão, ele fala desses dois personagens, como se chamam? Himeneu e Fileto. Você percebe que quando eles saem, eles continuam falando mal da instituição de Paulo, da igreja local daquela época. Sim. Isso é muito comum de pessoas que quando estão insatisfeitas e saem, não debaixo de bênçãos das igrejas, geralmente é comum ela falar mal da igreja local e fazer fofocas de coisas que não existem. Com certeza. O fofoqueiro tem marcas, né, que ele carrega, né? E talvez essas marcas sejam a forma como a gente identifica. Se você está sempre envolvido em contendas, em discussões por conta da vida alheia. Por conta da vida alheia quer dizer que você tem ali uma marquinha, já está um tique ali na sua fama de fofoqueiro. Se você está com um problema sempre envolvido, você tem que tomar muito cuidado, porque você vai começando a ter as marcas de um fofoqueiro na sua vida. E se você abrir segredos da sua vida para um fofoqueiro, e aí, como é que vai ser? Salomão até orienta isso, ele diz assim em Provérbios capítulo 20, versículo 19: o mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Se você revela a sua vida, situações para o fofoqueiro... Você está perdido, que aí acabou todas as suas chances de ter algo ali para ser tratado, acabou. Aquela historinha já velha, né? O pastor Joel sempre conta pra gente sobre isso, né? Que é a conversa de dois pastores, um se aconselhando com o outro, né? Aí vem um pastor, eu preciso me aconselhar com você. Aí eu também preciso ser aconselhado. Não, mas deixa eu falar primeiro. Não, então pode falar primeiro. Aí o pastor fala, pastor, eu tenho dificuldade na área sexual, problema nisso, problema naquilo. E aí abre o coração. Aí o outro pastor falou, poxa, mas eu vou estar orando pra você. Mas então fala, né, o seu problema. Aí ele fala assim, não, então... Eu sou fofoqueiro, pastor. Então, o meu problema é não saber guardar segredo. Salomão já orientou. Então, a grande questão aí é justamente na base de confiança. Olha que situação. O fofoqueiro se coloca numa situação onde ninguém consegue confiar mais nele. Que a partir do momento que aquela pessoa começa e aí que é o mal, porque a pessoa ela pensa que está falando mal de alguém e ali está acabando o assunto. Mas não acaba o assunto ali. Porque isso é espalhado. E todo mundo começa a ver que essa pessoa fala da vida dos outros. Ela é a fonte, né? Ela é a fonte. E o ruim é que ela vai ficar com rótulos, né? E ela pode lá na frente tentar retratar-se diante de Deus, mudar, ter uma outra postura. Mas geralmente quando alguém for falar, não fala não. Porque vai ficar aquele rótulo. Exatamente. Só uma quebra muito grande de postura, uma mudança muito grande para quebrar isso aí. Assim, ao mesmo tempo, hoje o programa com ênfase sobre a fofoca e os seus prejuízos, mas há muita gente boa também que você pode abrir a sua vida, pessoas que são íntegras. Sim. Efésios capítulo 4, versículo 29, Paulo escrevendo à igreja em Éfeso, ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Então, há muita gente que liberam palavras preciosas, boas, para a edificação da igreja, né? Com certeza. Para mim, esse é o antídoto contra
o outro grupo, né? Tem gente que está disseminando maldade, disseminando corrupção, um monte de coisa, e tem gente que guarda sua boca para falar só o que edifica. E isso é maravilhoso. E você estava falando um pouquinho sobre ter gente que é íntegra, que ouve, que não espalha. É sempre bom também lembrar os irmãos que a nossa classe aqui pastoral, ela tem um código de ética a seguir, né? Sim. Um código de ética a seguir. O código de ética diz que nada que lhe é trazido no carta pessoal deve ser passado para frente, né? Como comumente as pessoas dizem. Me fugiu a palavra agora, confidencialidade. Obrigado, Espírito Santo. Né? Tem um pacto de confidencialidade sobre as coisas que você ouve, e é muito importante também que os membros saibam disso, né? Que aquilo que é compartilhado no caráter pessoal com um pastor, com o ministro do Evangelho, ele tem essa confidencialidade dele preservada. Amém. Chegamos ao final da nossa programação. Muito bom ter você conosco aqui e desfrutar da sua companhia. MandaCast sempre às 10 horas da manhã. Pastor Paulo, as suas considerações finais e obrigado pela sua técnica e participação muito significante. Pastor, esse assunto é um assunto muito delicado, mas que vale sempre dizer que nós precisamos ter postura. Postura de cristão. Postura de servo, daquele que é um pequeno Cristo. E a gente tem um exemplo de Jesus que não falava nada da vida de ninguém, não ser... Na sua boca não se achou engano. Então, não falava nada da vida de ninguém, e quando tinha que falar da vida de alguém, falava para aquela pessoa. Sim, quantas vezes ele foi duro com os fariseus? Boa, Paulo, isso né? mesmo. Quantas vezes ele foi duro? Então, não é que não deve se tratar situações. Sim, deve se tratar, mas no meio aonde essa situação tem que ser tratada, né? Então nós precisamos ter um caráter, uma vida com Deus e buscar sempre parecer com Jesus, para que nós venhamos sempre nos guardar, né? Nos livrar desse laço que é a fofoca. Exatamente. Muito bom. Você quer convidar os irmãos para conhecerem a igreja O Brasil para Cristo ali no Jardim Teresa? Todos são bem-vindos. Nós temos cultos às quartas-feiras, 20 horas, e também domingo às 10 horas da manhã, na rua Carlos Marighella, 339, no Jardim Teresa. Então você será muito bem-vindo. Quarta-feira às 20 horas, domingo às 10 horas da manhã. Nós estamos sempre como igreja envolvido, cultuando a Deus, buscando o Senhor. Pastor Ricardo Andrade, suas considerações finais, sempre aprendo contigo. Igualmente, meu amigo. Digo que, para quem está nos ouvindo, guarda a sua boca. Vai ser para você uma coisa maravilhosa. Guarda a sua boca da maledicência, guarda a sua boca da fofoca, guarda a sua boca, como a gente lê no finalzinho aqui, das palavras torpes, que você vai crescer muito espiritualmente com isso. E quando você for alvo de algum tipo de fofoca, aprenda também a repreender isso. Você vai dar um salto na sua vida espiritual que você não tem noção. Um forte abraço a todos que estiveram conosco também nessa manhã. Aproveite para conhecer a família de Deus na nossa localidade. Nós estamos na Avenida Ultramarino 616, no bairro Lausanne Paulista, aqui na Zona Norte de São Paulo. Os nossos dias de culto são às quintas-feiras, às 20 horas, aos domingos, às 10 e às 19 horas, e às quartas-feiras, às 15 horas. Venha, Deus tem uma palavra que pode mudar a sua realidade, a sua história e o seu destino. Se o programa tem sido bom para você e você tem sido edificado, compartilhe isso nas suas redes sociais, divulgue a nossa programação aqui no MandaAqui Online e também no MandaCast. E se você puder se inscrever lá no nosso canal, isso é muito importante, né, Paulo? Se eles se inscreverem, o que acontece? Se inscreva no canal e ative o sininho. Toda vez que nós tivermos uma programação ao vivo, você vai receber uma notificação no seu celular. Também aquilo que nós publicarmos também no YouTube, seja um vídeo, alguma coisa, também você vai receber. Então é importante você se inscrever e ativar esse sininho. Verdade. Deixa eu falar aqui também, antes de encerrar. Opa. Olha aqui o que nós temos aqui, ó. O último lançamento do pastor Ricardo Andrade, Um Sonho Improvável. Pastor Ricardo, o senhor trata nesse livro sobre um sonho improvável. Sim. Dê um releasezinho para os nossos internautas. Um Sonho Improvável, ele fala sobre a história de José, né? Aquele menino que teve um sonho de Deus na vida dele e que era improvável de acontecer, mas que, como foi Deus quem colocou aquele sonho, aconteceu. Um rapaz israelita que tem um sonho de ver, ele sonha 2 vezes, né, com a mesma situação,
a família dele se curvando diante dele e toda uma trajetória de luta, de dificuldade, de situações, mas que no final das contas mostra o sonho de Deus se cumprir na vida dele. E a história que eu tiro sempre desse livro é que Deus pode usar pessoas improváveis, porque é Deus quem pega os improváveis e faz essas pessoas chegarem no lugar que elas têm que chegar. Glória a Deus. Entre em contato conosco ou venha na nossa igreja local, porque temos a livraria OBPC, que é anexa ali dentro da nossa igreja, e você pode desfrutar dessa leitura, além de a possibilidade de ter uma dedicatória desse livro. Inclusive, José foi vítima de calúnia. José é um dos, exatamente. Ele foi vítima disso. Pois não, Paulo? Pastor, também eu queria perguntar para o senhor, tem gente lá em Vila Formosa também, tem uma igreja abençoada lá. Exatamente, os cultos é como lá no Jardim Teresa, às quartas-feiras às 8 horas e aos domingos às 18 horas. É Rua Caminari, 598, Sobreloja, ali na Vila Formosa. Participe, se você está pertinho da gente ali na Zona Leste, venha conhecer a família de Deus também na nossa localidade. Obrigado, Paulo, obrigado, pastor Ricardo. Eu que agradeço. Fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus. Paz.